Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os juros simples. Os juros simples, nós podemos dizer que é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. Capitalizar significa render juros. Então, se a capitalização vai ser semestral, quer dizer que o capital vai render juros ao final do semestre. Se a capitalização for mensal, o capital vai render juros ao final do mês e assim por diante. Os juros simples é aquele em que os juros em cada período são calculados sempre sobre o capital inicial, não levando em conta os juros que são calculados nos períodos anteriores. Os juros eles são incorporados ou pagos somente no final da operação. E por isso que eles representam então a capitalização simples ou linear. Algumas definições. O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento, em juros, nós falamos que é o capital, que é a letra C das nossas fórmulas. É o valor do dinheiro no momento atual. Ao capital é aplicada uma correção, e essa correção é chamada de taxa de juros, que nas nossas fórmulas nós vamos utilizar a letra I, e ela é expressa em porcentagem. Então, a taxa de juros é o percentual do custo ou remuneração paga pelo uso do dinheiro. Os juros, eles são calculados sempre considerando o período ou prazo em que o capital ficou aplicado ou emprestado. Os juros referem-se ao valor ganho ou cobrado pelo pagamento de um capital que foi investido. A taxa de juros. Por exemplo, nós temos a forma percentual, que é 12%. Só que nós não vamos utilizar a taxa de juros na forma percentual. Será sempre na forma unitária. E como que eu chego nesse valor? Eu pego a taxa percentual e divido por 100. Então, no exemplo, 12 divide por 100 é 0,12. Sempre que aparecer o AA, significa ao ano. AD significa ao dia. AM significa ao mês. AT significa o trimestre e assim por diante. Muito importante, pessoal. A taxa e o tempo, eles devem estar sempre na mesma unidade. Eu tenho sempre que transformar quando eles não estiverem na mesma unidade. Prazo, tempo ou período. Nós temos o prazo comercial e o prazo exato. O prazo comercial, nós vamos considerar os meses com 30 dias, que nós consideramos como mês comercial. E o ano como 360 dias, que também é considerado o ano comercial. Os juros calculados de acordo com essa convenção, nós vamos chamar de juros comerciais ou juros ordinários. Mas, quando for pedido o prazo exato, quando for solicitado, calcule o juro exato, nós vamos calcular referente ao prazo exato, tá? Então, nós vamos considerar os dias que efetivamente ocorreram. Cada mês vai poder ter 30 dias, que seria abril, junho, setembro e novembro, 28 dias para fevereiro, ou 29 se ele for bissexto, né? E também tem os meses de 31 dias, que seriam os demais. Quando for calculado o juro exato, nós vamos considerar o ano como 365 dias
ou se ele for bissexto, como 366. Os juros calculados de acordo com essa convenção são chamados de juros exatos. Bom, como que eu posso saber se um ano ele é bissexto ou não? Basta eu pegar o ano e dividir por 4. Se der um valor exato, ele é bissexto, tá? Caso contrário, não. Por exemplo, 2020 foi bissexto, né? Porque dividindo 2020 por 4, nós achamos 505, um número exato. Agora, o ano que vem, 2021, quando se divide por 4, vai dar 500,25. Então, como deu esse quebrado, ele não é considerado bissexto, tá? Agora, as nossas fórmulas que nós vamos usar. Juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O M, ele quer dizer montante, tá? Ele é a soma do capital com o juro. Então, o dinheiro que eu emprestei mais o juro que eu consegui vai ter o montante. Eu posso usar essa fórmula do capital mais juro. Mas se eu não tiver, por exemplo, o juro, eu posso usar essa outra fórmula, olha só. Montante é igual capital vezes 1 mais I vezes o N. Exemplo. Um capital de R$2.000 foi aplicado durante 3 meses a juros simples com taxa de 18% ao ano. Pede-se os juros e o montante. Bom, o melhor é ir lendo o problema e retirando os dados. Então, olha só, um capital de 2.000, então é a letra C, foi aplicado durante 3 meses. Esse é o nosso tempo, é o N minúsculo, 3M então, tá? A juros simples com uma taxa de 18% ao ano. Eu não uso 18%, eu tenho que dividir por 100, que vai dar 0,18 ao ano. Bom, nós temos que cuidar que o prazo está ao mês e a nossa taxa está ao ano. Eu tenho que transformar. É mais fácil transformar essa taxa que está ao ano para o mês. Fazendo o que mesmo? Dividindo por 12. Por quê? Porque um ano são 12 meses, o que vai dar 0,015 ao mês. Feito isso, com a retirada dos dados, vamos calcular o que se pede, que em primeiro lugar é os juros. C vezes I vezes N. Bom, nós vamos substituir cada letra pelo seu valor. No lugar do C, colocamos 2.000 vezes a taxa é 0,015 e o N, que é o prazo, 3. Efetuando a multiplicação desses 3 valores, nós vamos achar 90. Agora, para calcular o montante. Montante é o capital mais juros. Eu tenho o capital, que é os 2.000, e eu tenho o juro, que foi calculado na letra A, o que vai me dar R$2.090. Calcular o montante produzido por um capital igual a 10.000 durante 3 anos, considerando o regime de juros simples, a uma taxa de 5% ao trimestre. Então, vamos lá. Calcular o montante, é o que está pedindo. Produzido por um capital de R$10.000 durante 3 anos, então 3A, considerando o regime de juros simples a uma taxa, então é a letra I, de 5% ao trimestre. Retomando, eu não uso a taxa percentual, divide por 100, que dá 0,05. Mas agora, cuidado, olha só, o tempo está ao ano e a taxa está ao trimestre. O que nós podemos fazer? Transformar o tempo que está ao ano para trimestre. Eu sei que um ano são 4 trimestres. 3 anos vão ser 12 trimestres. Agora,
que está trimestre, tanto no tempo quanto na taxa, eu posso calcular o que se pede. Montante é igual a capital mais juros. Eu tenho o valor do capital, mas eu não tenho juros, então eu vou calcular. Juros é igual. Substitui cada valor no lugar do C, os 10.000, vezes a taxa, que é 0,05, e vezes o tempo, que é 12. Multiplicando, nós vamos achar 6.000. Montante, então, é o capital mais os juros. 10.000 mais 6.000 vai nos dar 16.000. Mas eu também posso usar esta outra fórmula. M é igual a C vezes 1 mais IN. Substitui, no lugar do C, os 10.000, vezes, entre parênteses, 1 mais o I vezes o N, 0,05 vezes 12. Notem que, dentro do parêntese, eu tenho uma soma e uma multiplicação. Se resolve primeiro a multiplicação, tá? Então, eu vou manter aquele 1 e o mais. Multiplicando 0,05 vezes 12, nós achamos 0,6. Montante, então, é igual a 10.000 vezes, resolvendo o parêntese agora, 1 mais 0,6 dá 1,6. E 10.000 vezes 1,6, 16.000. Achamos, então, olha só, das duas maneiras, a mesma resposta. Calcular o juros simples de, letra A, R$500 a 25% ao ano por 6 meses. Então, o nosso capital é 500, a taxa é 0,25, porque eu divido 25%, eu divido por 100, dá 0,25 AA, quer dizer, ao ano. E o nosso prazo é 6 meses. Cuidado, olha só, ano e mês, não pode. O que nós vamos fazer? Transformar um deles. Eu posso transformar o tempo. Transformando meses para ano, eu divido por 12. 6 divididos por 12 dá 0,5 anos. Utilizando a fórmula do juro, que é o que está pedindo, no lugar do C, substituo pelo 500, vezes a taxa, que é 0,25, e vezes o tempo, que é o prazo, né? 0,5. Efetuando toda a multiplicação, 62,5. Letra B. O capital é 2.200, a taxa é 0,1 a um mês e o tempo é um semestre. Cuidado, olha só. Ao mês e semestre, não pode. O que nós temos que fazer? Transformar. Eu sei que um semestre são 6 meses. Usando a fórmula do juro, J igual a C vezes I vezes N. Substituímos cada valor, então 2.200 no lugar do capital, vezes a taxa 0,1, vezes o tempo, que é 6. Efetuando toda essa multiplicação, 1.300.